Vamos fazer vídeo porque eu tô aqui, ó. Sic Mundus Creatus Est. Já dá uma pista sobre o que vai ser esse vídeo de hoje, então, aqui pra você, né? Então, vinheta e vamos lá, vamos curtir esse vídeo aqui, vem assistir. Quem me conhece sabe que eu gosto das artes, gosto muito de música, gosto muito de assistir filmes e séries também, algumas delas. Hoje eu vou trazer a série Dark para falar aqui e mostrar o que a gente pode aprender sobre desenvolvimento pessoal com Dark. Mas antes disso eu queria te pedir para você, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, curte aqui, compartilha com outras pessoas e se inscreve, por favor, nesse canal. Por que eu tô te pedindo isso? Eu quero espalhar essa mensagem para mais pessoas. Você está aprendendo sobre desenvolvimento pessoal aqui no canal e quanto mais a gente espalhar essa mensagem para mais pessoas também vão aprender, podem gostar disso aqui, isso vai agregar para a vida delas também. Eu não tenho como falar dessa série e sobre o que eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, com o que a gente aprende nela sobre isso, sem dar spoilers. Então, se você tem o desejo de assistir a série, né, e não quer que eu estrague esse seu prazer, esse seu momento, então não prossiga com esse vídeo. Se você não se importa em saber de spoilers antes, ou se você já viu essa série, então fica aqui, já viu todas as temporadas, fica aqui que eu acho que vai ser legal. Eu não vou me aprofundar sobre os conceitos da série, mas eu vou em determinados pontos mais específicos também, para ajudar a gente a entender o que isso agrega pra gente. Então vamos lá, chega de historinha, vamos finalmente ao que interessa. Dark é uma série alemã, onde a gente consegue ver vários ingredientes que eles misturam ali. Tem coisas sobre cristianismo que a gente consegue ver muito presente, principalmente nos nomes bíblicos que a gente vê na série, além de outros contextos. Tem também sobre filosofia, várias citações de Nietzsche, Schopenhauer. Também tem ciência com Einstein e a teoria da relatividade, buracos negros, mitologia grega, contando aí um pouco do conto da Ariadne, e também fala muito do conceito entre determinismo e livre-arbítrio. O tempo todo esse choque aí, somos ou não livres para escolher o que a gente quer para nossa vida e se a nossa vida já tem tudo já determinado. E um ponto legal também é a filosofia hermética. Essa filosofia que foi criada por um sábio que teria existido há 1500 ou 2500 anos antes de Cristo. Não há uma data precisa sobre o tempo dele aqui na Terra, mas ele teria existido mais ou menos nesse tempo, e ele criou a filosofia hermética e as 7 leis universais que essa filosofia traz. Isso é muito presente em Dark, eu pelo menos identifiquei vários pontos que mostram as 7 leis, e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo, fazer um paralelo com a nossa vida para entender como isso pode ser usado, como isso ficou bem claro na série. Então vamos lá, deixa eu falar para você sobre essas 7 leis aqui. Eu vou lei a lei e explicando, trazendo exemplos de acontecimentos da série. A primeira lei hermética é conhecida como a lei do mentalismo, que diz que tudo é mente. E em Dark a gente consegue ver esses conceitos onde tudo é mente em várias cenas, em vários acontecimentos. Eu posso, na lei do mentalismo, falar para você que tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, a gente tem o poder de realmente colocar isso em prática, mas começa aqui na mente. E onde que a gente vê todas essas coisas acontecendo em cenas em Dark, por exemplo? A criação da máquina do tempo pelo Dr. Tannhaus, lá no mundo de origem, foi uma máquina que foi criada e primeiramente imaginada só na cabeça do Tannhaus. Era algo que ele criou para reverter um acontecimento que marcou demais a vida dele, que foi a perda do filho e da nora dele. Ele queria que esse acontecimento não tivesse acontecido e queria trazer eles de volta, fazer com que eles não tivessem morrido. E para isso ele se motiva criando uma máquina do tempo no mundo origem, que a gente só descobre lá no final da 3ª temporada. Aquela máquina do tempo só existiu na cabeça do Dr. Tannhaus por muito tempo. Ele precisou mentalizar aquilo, ele precisou criar aquela máquina. Era uma grande meta, um objetivo de vida dele, criar aquilo ali. Então, antes que a máquina fosse verdadeiramente criada, ele precisou desenhar aquilo, ele precisou imaginar, ele precisou rascunhar, ele precisou depois colocar em prática, testando, fazendo protótipos, tentando colocar em prática uma coisa que só existiu durante um tempo na cabeça dele. A gente consegue também ver essa lei do mentalismo muito presente nos próprios objetivos que os personagens tinham dentro da série. O Adam querendo que o apocalipse sempre acontecesse porque ele tinha um objetivo claro de criar um novo mundo,
um mundo onde não tivesse dor, não tivesse sofrimento, segundo a ótica dele. Então ele foi até o fim com aquilo. Teve todo um plano que ele primeiro imaginou na cabeça dele para depois colocar em prática. E no final da terceira temporada a gente vê ele realmente colocando esse plano em prática, isso acontecendo para valer. Mas primeiro ele imaginou tudo aquilo. Ele quis trazer aquilo mentalmente, traçando passo a passo, movendo, como ele mesmo várias vezes diz, as peças no tabuleiro, que era realmente gerenciando pessoas, colocando as pessoas para trabalhar de acordo com a maneira como ele tinha planejado. E a mesma coisa a gente também viu lá com a Eva no mundo B. Ela também fez a mesma coisa que o Adam, só que num outro mundo, onde ela também manipulou pessoas, gerenciou pessoas para que trabalhassem conforme o plano que ela tinha. Tudo que ela desenhou, tudo que ela imaginou, ela também foi colocando em prática. O Jonas jovem e a Cláudia, também mais velhas, a Cláudia querendo evitar a morte da Regina e fazendo com que ela vivesse, e o Jonas querendo fazer com que a Marta vivesse, as pessoas no mundo dele vivessem. Tudo também foram planos na cabeça deles que eles queriam muito executar. O Jonas foi bem sucedido no final da terceira temporada, mas de uma forma talvez diferente do que ele imaginava durante muito tempo na série, e a Cláudia, ela finalmente sim, ela atingiu o objetivo que ela queria, que foi fazer a filha dela viver, ainda que só num mundo de origem e não naqueles dois mundos que a gente viu na maior parte da história. Então, primeiro, para atingir os objetivos, tudo foi imaginado na cabeça desses personagens. Eles primeiro planejaram isso mentalmente. Depois a gente tem a segunda lei, a lei que é conhecida como a lei de correspondência, né? Tudo que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa lei hermética, ela basicamente diz que em diferentes planos as coisas têm suas correspondências, elas não são iguais. Ou seja, o que está no seu mental não é exatamente igual ao que vai se materializar. Ele é, na verdade, algo que corresponde ao que você pensa, segundo o que você colocou em prática. E a gente consegue ver isso de várias formas dentro da série Dark. Um dos principais exemplos é o fato do mundo origem e os dois mundos que se criaram depois. Primeiramente, precisou haver um mundo origem, um mundo que deu origem àqueles dois mundos lá que a gente só descobre no fim da terceira temporada. Veja que aqueles dois mundos que surgiram, eles eram correspondentes ao mundo de origem, mas eles não eram iguais, mas eram correspondentes, vieram dali, mesmo que em planos diferentes. O nome Jonas aparece no mundo de origem e no mundo A, o mundo do Jonas, vamos colocar assim. Isso porque o Jonas tinha o nome dele Jonas no mundo A, como a gente conheceu o personagem, e no mundo B ele não existia, mas acabou viajando para lá, mesmo que fosse a sua versão do mundo A. No mundo origem, lá no final da terceira temporada, a Hannah, grávida, diz que vai dar o nome pro filho dela de Jonas. No meu entendimento, não quer dizer que aquele Jonas que vai nascer vai ser idêntico, igualzinho ao Jonas que estava lá no mundo A. Mas o nome Jonas ela quis usar também ali naquele mundo origem. Ou seja, há uma correspondência, embora não seja exatamente igual. E também uma presença bem marcante dessa questão da lei de correspondência foi entre os dois mundos, né? Porque existia um mundo do Jonas e um mundo da Marta Alterna, ou Marta B. Os dois mundos tinham suas correspondências. Os personagens que existiam no mundo do Jonas também existiam nesse mundo da Marta Alterna, a Marta B. Só que eles não eram iguais. As situações que aconteciam ali não eram iguais, mas existia uma correspondência. Também haviam aqueles personagens, ainda que de uma outra forma. Algo também bem interessante, eu não sei se todo mundo percebeu essa sacada, mas o próprio Tannhaus, a família Tannhaus, vamos imaginar aqui a família Tannhaus. A família Tannhaus é mostrada pra gente num primeiro momento como aquele Dr. Tannhaus lá, barbinha branca, de óculos, conversando com a Cláudia e o Jonas adulto. Aquele Dr. Tannhaus passou por um período difícil que foi a perda do filho dele e da nora e da neta. E esse acontecimento acontece ali naqueles dois mundos, no mundo da Marta Alterna e do Jonas, mas aquele mesmo tipo de acontecimento também aconteceu lá no mundo de origem. E o mais bacana é que dentro
dos mundos de origem, dentro do mundo lá, do mundo do Jonas, aconteceu dele voltar lá em 1888. Havia uma geração Tannhaus naquele mundo aquele mundo do Jonas, muito antes lá com aquele Gustav em 1888, que era uma geração que já havia passado por um trauma familiar de perda. A mãe daquele Gustav Tannhaus havia morrido e o pai daquele menininho estava tentando trazer, que também era um Tannhaus, estava tentando trazer, né, criar uma máquina do tempo para evitar esse acontecimento. Então veja que um acontecimento que aconteceu no mundo de origem, aconteceu lá no mundo B, aliás, no mundo A, o mundo do Jonas, também, só que de uma outra forma, não numa forma igual e não na mesma geração, mas em gerações diferentes da mesma família. Aliás, por falar sobre essa coisa de gerações diferentes da mesma família, eu tentei encontrar, por exemplo, relações de Dark, ver se eles tinham alguma pesquisa concreta que mostrasse que eles buscaram das fontes de constelação familiar, mas eu não encontrei nada disso. Até porque Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, ele é alemão. Eu pensei ali que de repente eles pudessem ter buscado referências na constelação, mas eu não encontrei. Se alguém tiver essa busca, essa pesquisa, por acaso em algum momento achou ou quiser procurar, tiver essa curiosidade de achar, eu vou ficar muito curioso, gostaria que você compartilhasse comigo ou por mensagem direct ou aqui nos comentários. A terceira lei hermética fala sobre vibração, que tudo está em movimento. E eu achei legal porque esse conceito na série é bem possível de ver quando é mostrado que o tempo acontece de forma cíclica, passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Tá tudo interligado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, segundo a história da série. Então, mostrando esse simbolismo aí de que tudo está em movimento, que todas as suas ações em todos esses tempos têm as suas consequências, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente em termos de leis herméticas. A quarta lei hermética presente ali que eu consegui ver em Dark é a lei da polaridade. Tudo tem os seus opostos, tudo tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Veja que aqui estou falando de polos e não, na verdade, sequer se um assunto ou se uma coisa é negativa como pejorativa e positiva sendo bom. Não, é uma questão de polos. Então, a série traz isso. E nessa questão da polaridade, uma coisa que é bem interessante é ver, né, sobre luz e sombra, né, mostrando esses dois opostos. No mundo do Jonas, quando a gente começa a ver a série, ele é um mundo que você vê de uma forma que eu digo que a ambiência é clara, a luminosidade das cenas é de certa forma clara. E quando a gente conhece o mundo da Marta Alterna, ele já é um mundo que parece mais sombrio, sombrio em termos de ambiência, que eu quero dizer, mais sombra, mais poeira, mais fumaça, mas é interessante perceber que dentro de cada uma das organizações secretas, em cada um desses mundos, a Siquimundus e o que haja luz, a gente vê que a Siquimundus é escura, mesmo existindo dentro de um mundo que é mais claro, né? Porque queria passar aquela imagem de um Adam que queria um apocalipse, que não acreditava e não tinha fé no que o homem poderia fazer a mais, fazer de melhor, então caracterizando sombra, apesar de estar num mundo de mais luz. E no outro mundo, o mundo da Marta Alterna, tinha o que haja luz, que dentro da sua sede tinha mais luminosidade, mais luz, apesar do seu mundo lá fora exterior ser uma coisa mais escura e mais sombria. Muito interessante ver esse tipo de simbologia até para os interesses de cada um dos personagens que lideravam essas organizações, essas sociedades secretas.